Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais este webinar Minas-FAR. O tema de hoje vem ganhando evidências cada vez mais robustas, nos últimos anos, e com isso, hoje nós vamos falar sobre o AVC, da porta à hemodinâmica, onde e como estamos. Em nome da Minas-FAR, o nosso agradecimento aos palestrantes de hoje, Dr. Augusto Santos, Dr. Cleiton Lopes, ambos neurocirurgiões e neurointervencionistas que atuam em Belo Horizonte e região. Obrigado aos participantes que estão aqui conosco, prestigiando mais este webinar Minas-FAR. Obrigado, Dr. Cleiton. Passo a palavra para você. Olá, obrigado, Humberto. Boa noite. Eu vou espelhar minha tela aqui. Você só me dá ok se está tudo certo aí. Sou neurocirurgião de formação e trabalho também com endovascular. Nos foi passada essa tarefa aí de falar sobre o acidente vascular cerebral da porta até a hemodinâmica, e é um tema extremamente interessante. Eu acho que é um tema dos mais gratos da atualidade, que a gente possa tecer alguns comentários. Assim. Quem trabalha em serviço de emergência vai concordar comigo que quando a gente pega um paciente na urgência, na emergência, a gente sempre vê um paciente com a suspeita inicial de AVC. Quando a gente trata no serviço de urgência, a gente encontra sempre um paciente com AVC. Até pouco tempo ele era muito negligenciado no sentido da urgência e emergência, a gente fazer a detecção e o tratamento desses casos. Em contrapartida, quando a gente encontrava um paciente com suspeita de IAM, você viu o alvoroço que era, toda a equipe se prontificava, se disponibilizava para iniciar o atendimento inicial numa dor torácica. Isso tem invertido cada vez mais, hoje, graças a Deus, tanto pela chegada de dados com maior consistência matemática, com maior consistência estatística, mostrando o quanto é importante a intervenção imediata no AVC, quanto a popularização desses dados, e a gente passa por diversas formas, inclusive por meio desse webinar. Eu gostaria de agradecer a Humberto, em nome da Minas-FAR, deixa eu tentar, e pela oportunidade, de tanto a gente falar sobre AVC, como divulgar as minúcias do que a gente faz de específico no tratamento do AVC. Eu gostaria, antes de começar a falar especificamente da trombólise venosa, que foi uma parte que me foi cedida como tema principal dessa apresentação, eu gostaria de mostrar alguns dados que são extremamente relevantes em se tratando do AVC, para a gente entender como essa doença ela está posicionada no rol de doenças que a gente trata com maior prevalência. Ele é a segunda causa de morte e ela é considerada, assim, dados futuros da OMS, acredito que até em 2030 ele continuará sendo a segunda maior causa de morte. Ele é responsável por 12,2% de todos os óbitos e anualmente 26 milhões de pessoas apresentam um quadro de AVC no mundo. E quando eu trabalho principalmente correlacionando com doenças vasculares de uma maneira isquêmica, a primeira é a doença coronariana, que está em primeiro lugar, seguido por AVC, ou seja, as principais causas de óbito, comorbidade permanente que nós temos são doenças vasculares, tanto cerebrais como coronarianas. Então, é um ponto que a gente tem que estar sempre atento quando a gente pensa nessas entidades. E, assim, qual que é o principal gargalo para a gente entender um pouco do AVC? É entender como que ele se relaciona com o problema de saúde pública. A partir do momento que um jovem ou um idoso mais ativo, ele é acometido pelo AVC, então, assim, isso vai gerar vários problemas futuros, principalmente de dificuldade para retorno do trabalho. E olha quais são números assustadores. Ou seja, uma em quatro pessoas no mundo terão AVC no decorrer de sua vida, ou seja, 25% dessa população. E quando eu faço um cálculo por tempo, ou seja, a cada 6 segundos alguém morre com AVC. Então, assim, é um número extremamente preocupante, é um dado extremamente devastador.
pensando em como que essas pessoas retornam ao trabalho ou incapacidade, uma pessoa que ela é cometida por AVC, ou seja, 75% não retorna ao trabalho. Isso se pensar em sobrecarga do serviço público de aposentadoria e todo o que isso representa na saúde pública, isso é extremamente devastador, 75%, e outro dado que 30% não retorna à atividade de deambular sem auxílio. Ou seja, então isso é extremamente, extremamente devastador quando você coloca isso na qualidade de vida da pessoa cometida. Então, só para falar, como a gente vai comentar sobre trombose, vou falar especificamente da trombose venosa e a posteriori Augusto vai falar da parte de trombectomia, eu queria só tentar colocar alguns conceitos bem simples e rápidos aqui para a gente tentar entender um pouco melhor. Falar um pouquinho sobre tecido viável e área de penumbra, o que é uma oclusão proximal e um pouquinho sobre colaterais. Quando eu penso em tecido viável, ou seja, o nosso cérebro ele trabalha com uma taxa mínima de glicose e oxigênio. Então, a partir do momento que um vaso meu é ocluído, eu tenho esse ponto que está em vermelho, que a gente chama o nosso core isquêmico, é uma área que não tem nutrição mínima para sobrevivência celular. Esse ponto é o acometido, é onde você tem isquemia propriamente dita, um infarto ali irreversível. A área que está em verde, é chamada de área de penumbra, a gente chama de tecido viável. É aquela região que a taxa de oxigênio e de glicose ela está abaixo do normal, mas está em um período que, em um determinado momento, os tecidos permanecerão viáveis, desde que a gente consiga executar as ações em tempo hábil, para que a gente consiga retornar esse tecido, para que ele continue viável e não evolua para essa área toda vermelha. Quando eu penso em oclusão proximal, os AVCs, eles podem acontecer tanto em ramos distais, M2, M3, M4, como eu penso numa oclusão proximal em carótida, M1, A1 e basilar. Por que eu quero colocar esse conceito aqui? Porque ele é extremamente interessante na hora da definição do tratamento, entre um tratamento somente por trombólise ou um tratamento que eu tenho, porventura, indicar uma trombectomia mecânica. E o conceito de colateral, a partir do momento que eu tenho uma oclusão proximal, vasos que são acessórios, ou seja, eu tenho uma oclusão no cerebral médio, muitas vezes a cerebral anterior e ramos oriundos da cerebral posterior, eles podem chegar naquela área, que é uma área isquêmica, e conseguir fazer uma nutrição, ainda que não completa, criando aquela área de penumbra. E a colateral, ela permanece viável, dando essa condição por um determinado período. A partir do momento que as ações não são executadas em tempo correto, no tempo adequado, essa área de penumbra, essa área viável, ela se cai por terra e se torna uma área realmente infartada. E quando eu vou falar no AVC, eu acho que todos nós temos essa ideia muito clara na nossa cabeça, o tempo é algo totalmente importante. Eu vou falar um pouquinho com mais calma dos trabalhos que originaram essas informações, basicamente o NINDS e o ECA3, mas quando eu trabalho com alguns tempos pré-determinados, ou seja, abaixo de 90 minutos, entre 90 minutos e 3 horas, e 3 horas a 4 horas e meia, eu tenho o NNT. O NNT é o número necessário para tratar, ou seja, quantos pacientes deveremos tratar para que eu tenha um paciente com benefício. Então, quanto menor o meu número, significa que eu tenho uma efetividade maior no meu tratamento. Só para a gente comparar o tão importante que é o NT, que o NINDS nos mostra, principalmente abaixo de 1 hora de 90 minutos, ou seja, 1 hora e meia, um NNT de 4 a 5 é um NNT superior a você executar ou você administrar antibiótico em um paciente com sepsis. Isso esse NNT em torno de 6 a 8, ou seja, eu tenho um NT aqui com maior confiabilidade do que dar antibiótico em sepsis, o NT com maior efetividade do que você executar uma fibrilação no paciente com fibrilação ventricular. Ou seja, coisa que a gente não discute mais hoje, que é dar antibiótico no paciente com sepsis, e o nível de evidência dele, o seu NNT, ele é menor do que o NT quando eu falo no AVC, com esses períodos aqui pré-determinados. Então, olha o impacto que nós estamos discutindo. Então, obviamente, para que eu consiga esses desfechos por tempo, ou seja, o
mais precoce possível a execução de toda essa linha de cuidado para eu conseguir um tempo de trombose inferior a 90 minutos ou inferior a 4 horas e meia, que seria o nosso limite, eu preciso que uma cadeia de ações sejam todas treinadas e coordenadas. Tanto no atendimento pré-hospitalar, que já tem que sinalizar para o meu hospital referência que está indo um paciente com possível diagnóstico de AVC, para que toda a minha cadeia de médicos, imagem, laboratório, a farmácia e possivelmente até hemodinâmica, todos já ficam apostos preparando, aguardando a chegada desse paciente. Obviamente, quando esse paciente chega, o médico que está fazendo essa avaliação inicial tem que estar simplesmente atento aos diagnósticos diferenciais. Não são todos os déficits súbitos localizatórios que são simplesmente decorrentes de uma isquemia. Então, é simplesmente uma listazinha de doenças aqui que faz parte do nosso rol de diagnósticos diferenciais. Então, sempre ficar atento a uma hipohiperglicemia que pode falsear algum déficit localizatório, uma auroenxaquecose, uma paralisia de Todd em relação à pós-crise convulsiva. Então, são algumas entidades que têm que estar sempre à vista aí na nossa mente aí para os diagnósticos diferenciais, mas isso eu não acredito que não seja um grande problema, não, está todo mundo atento a isso. Quando eu falo, então, da minha avaliação inicial do AVC, obviamente o paciente chegou, a gente vai criar logo um fluxograma de atendimento, mas para isso existem algumas escalas que são padronizadas, tanto para se fazer uma comunicação mais linear. A principal escala que a gente utiliza no atendimento inicial do AVC é o NIH. É uma escala assim, extremamente complexa do ponto de vista de decorar. Mas hoje existem tabelas, folhas, que o interessante é que fique à mão mesmo para o atendimento inicial do paciente. Você já vai marcando e colocando X nos pontos alterados e, no final, você faz o somatório e encontra esse NIH com muita facilidade. O principal do NIH não é decorar, é entender o que ele significa. Então, sim, ele faz uma topografia da oclusão arterial, ele nos mostra a gravidade, ou seja, quanto maior o NIH, significa que eu tenho uma oclusão no ramo mais proximal, o que significa uma maior gravidade, significa uma maior extensão da isquemia, com um prognóstico maior. E, de certa forma, se eu penso nos pacientes, seria um paciente candidato a trombólise, é um paciente que possui um maior risco de transformação hemorrágica. Uma das coisas que é muito interessante discutir na escala do NIH, que quando a gente fala dos critérios de exclusão para a trombólise, ele sempre é dito que eu não trombolizo abaixo de 4, nem acima de 25. Abaixo de 4 por serem déficits mínimos, acima de 25 ser um déficit extremamente importante com maior risco de transformação hemorrágica. Porém, vale aqui ressaltar que existem talvez duas pequenas exceções a essa regra que devem ser avaliadas caso a caso, principalmente o NIH inferior a 4, com um déficit de afasia, uma hemianopsia, apesar de serem sintomas leves, isolados na classificação do NIH, quando eu avalio esse sintoma, o paciente movimenta os braços, mas ele está afásico, são déficits extremamente importantes para ele. Mesmo que ele possua NIH inferior a 4, eu tenho que pensar em trombolizar esse paciente. Da mesma forma, quando eu faço uma avaliação da minha escala de NIH, encontro um valor superior a 25, porém, o item 1A é relacionado ao nível de consciência. Esse nível de consciência não é superior a 2 na escala, ou seja, ele está alerta ou levemente sonolento, apesar dele possuir um NIH superior a 25, esse paciente pode ser um paciente candidato a trombólise, sim. Ele teria um menor risco em relação aos outros, que estariam torporosos ou em coma. Então, essa interpretação da escala de NIH, além, muito mais importante que decorar, que não faz o menor sentido, é você entender as minúcias do que ela se refere. Uma outra escala que a gente sempre fala com relação ao AVC é a escala de Asper. O Asper, ele, na prática, se definiram 10 pontos anatômicos na tomografia e cada ponto foi dado uma pontuação de 1. A partir do momento que esse ponto é acometido por uma isquemia já naquela minha primeira tomografia, eu reduzo um ponto dessa escala. Então, seria uma escala que varia de 0 a 10, sendo que quanto menor, maior minha área isquêmica já delimitada. E o que a gente usa habitualmente como ponto de corte para alguma ação
de trombólise ou trombectomia é o Aspect 6. Eu coloquei algumas imagens. Esse aqui é um software que faz o cálculo do Aspect automático. Então, só para vocês fazer uma correlação mesmo que a gente veria na prática, ou seja, a nossa área isquímica aqui, a gente foi retirado 3 pontos, dando um score de 7. Na próxima imagem, a gente vê que uma área isquêmica maior, com maior cometimento, quando eu faço o meu Aspect, dá um score de 4. Então, essas duas escalas, só para a gente ter essas informações aqui, para a gente criar a nossa linha de comunicação. Então, vamos seguir aqui. Quais são as ações prioritárias em relação à linha de cuidado AVC? Nós vimos ali que o nosso NNT é totalmente relacionado ao meu tempo inicial de tratamento, ao meu tempo de trombólise, ou seja, eu tenho que reduzir ao máximo a espera desse paciente. A primeira coisa, uma notificação pré-hospitalar, isso é fundamental. Porque isso, o hospital se organiza para receber esse paciente. A partir do momento que esse paciente está no hospital, toda uma cadeia de ação e de cuidado deve ser desencadeada, com serviço de imagem, laboratório e médico sempre à disposição, para que a gente não atrase em nada a infusão trombolítica. O ideal é que a gente consiga toda essa cadeia em até 30 minutos. Então, a nossa avaliação inicial. Quando eu vejo a pressão arterial desse paciente, na prática, a gente só trata a pressão no AVC nessa fase hiperaguda acima de 220 por 120. Porém, se esse paciente é um paciente que é candidato à trombólise, a gente vai avaliar os critérios de exclusão. Ele não tem nenhum critério de exclusão, ele está num tempo hábil, eu preciso que o meu alvo pressórico seja um pouco inferior. Eu preciso que esse alvo seja, no máximo, até 185% e desce. Caso não esteja, eu tenho que executar ações com remédios venosos para que eu consiga esse alvo o mais precoce possível. Obviamente, evitar hipotensão, glicemia, eu trabalho com uma faixa de normoglicemia, isso ajuda muito no prognóstico final desse paciente, e que eu evite também hipotermia. O cuidado, obviamente, a gente fala colher um perfil AVC, obviamente que sim, são os exames básicos da nossa linha de frente, com coagulograma, alguns IOS, isso já tem que ser padronizado. O paciente chegou, acesso calibroso, preferencialmente 2 acessos, de ofertar oxigênio se tiver algum déficit de saturação, uma anamnese totalmente dirigida para se confirmar, obviamente, o tempo do início dos sintomas, algum critério de contraindicação, para que a gente consiga rapidamente eleger esse paciente, se ele é factível ou não de ser submetido ao nosso tratamento por trombólise. A tomografia, o mais rápido e precoce possível, e a tomografia eu tenho o meu objetivo, além de avaliar o Aspect, já tem algum ponto de sofrimento, já de isquemia definida, é colocar os meus critérios de exclusão. Ou seja, eu tenho um AVE hemorrágico, eu tenho uma lesão que é uma lesão expansiva, uma lesão tumoral, ou eu tenho uma tomografia já com apagamento difuso e tudo com Aspect muito baixo, o que não é candidato a que eu execute a trombólise. Aqui um dado extremamente interessante quando eu penso em relação ao AVC de acordo com o ponto da oclusão desse vaso. Ou seja, quando eu tenho uma oclusão em ramos distais de A1 e eu faço a trombólise no meu tempo adequado, ou seja, até 4 horas e meia, eu tenho uma possibilidade de recanalização de até 60%. A partir do momento que eu estou... Só um minutinho. A partir do momento que vai passando para os outros... Quando eu tenho ramos distais da cerebral média, 70%, ramos proximais, ou seja, você está vendo que é uma decadência, ou seja, uma redução importante da taxa de abertura com o trombolítico venoso. E quando é uma oclusão mais proximal, ou seja, em basilar, esses números são inferiores a 30%. A maioria dos trabalhos varia em torno de 7%, 25%. Ou seja, o trombolítico ele executa uma ação muito interessante, uma taxa de abertura e recanalização considerável em ramos distais. A partir do momento que eu tenho ramos mais proximais, ele tem uma ação adjuvante para segmento da trombectomia venosa, da trombectomia mecânica. Os pontos de
Contraindicação, quando eu falo na trombose, isso também já é extremamente padronizado. Existe uma listazinha de cola, você pode checar isso sempre no seu dia a dia. Mas, assim, basicamente, a gente fala em pediátricos inferiores a 18 anos, em nenhum dos nossos trabalhos, tanto o NIMS, o ECAS 1, 2, o 3, todos os grandes trabalhos não envolveram pacientes abaixo de 18 anos. Então, a gente não tem essa utilização padronizada. Superior, obviamente, tempo de sintomas superior a 4 horas e meia. Pacientes com hipo e hiperglicemia tem um critério de exclusão relativo, ou seja, eu trato e vou seguir meu tratamento, vou seguir minha trombose. Da mesma forma que hipertensão. Está fora do meu padrão de referência, eu trato e vou seguir a minha trombose. Os critérios aqui em relação ao NAE de inferior a 4 e superior a 25, atentar aos os comentários que nós fizemos desses dois itens na nossa escala de NIH. Hemorragia do trato gastrointestinal ou urinário ou uma cirurgia em menos de 14 dias. Se esse paciente está usando varfarina, possui um NRE superior a 1,7, também é uma contraindicação. E paciente usando os novos anticoagulantes. Esse aí também é uma contraindicação absoluta. Então, basicamente, a gente está com a tabelinha aí do que a gente usaria como ponto de contraindicação. Aí uma grande dúvida para todos nós que estamos na linha do frente. O paciente chegou, faz uso de anticoagulante, o que eu faço? Exames. Primeiro, varfarina, 1,7. Até 1,7 eu posso embolizar. Acima eu não posso. O Pradaxa, em relação aos nossos novos anticoagulantes, ele é o único que possui um anticorpo voltado para inibição, ou seja, um antídoto. Então, o paciente é um antídoto que tem uma ação relativamente rápida, em relação a poucos minutos. Então, esses novos anticoagulantes, o Pradaxa, com seu antídoto, ele poderia ser elegível à execução de uma trombólise venosa. Em contrapartida, os novos anticoagulantes, com exceção do Pradaxa, como ele não possui antídoto eficaz e de ação rápida, a maioria desses outros anticoagulantes, o seu antígeno, além de ter uma estimulação trombogênica muito importante, eles demoram algumas horas para que você consiga reverter sua anticoagulação. Então, esses pacientes não são candidatos à trombólise venosa, sendo encaminhados diretamente, em caso de obstrução proximal, para trombectomia mecânica. Então, só fazendo um pouquinho um aforismo aqui, uma frase extremamente repetitiva, que tempo é estéril, mas assim, e é mesmo, quando a gente avalia um paciente que tem um AVC de grande vaso, a partir de cada momento que se perde, a quantidade de células de neurônios que vai se perdendo é extremamente significativa e dá um dado extremamente interessante para a gente. Ou seja, o paciente que tem um AVC de grande vaso, ele, em média, ele está perdendo, está envelhecendo em 36 anos, que é um dado extremamente significativo, principalmente um paciente que tem um AVC numa idade um pouco mais precoce, ou seja, o tanto de vida útil que esse paciente perde. Até o momento, eu falei várias coisas aqui, mas se falei que ia citar alguns trabalhos, eu não citei nenhum, vou falar rapidamente. Os dois maiores trabalhos que a gente tem se tratando de trombólise venosa, que é o NIMS e o ECA3. Eu fiz mais ou menos essa tabela aqui, esse organograma, para a gente tentar entender mais ou menos como foi feito todo esse estudo e como que está o nosso caminhar em relação ao tratamento do AVC. A gente tem, basicamente, até 4 horas e meia a trombólise venosa, sozinha ou associada à trombectomia. A partir desse momento, a partir dessas horas, a gente vai caminhar para a trombectomia clássica, que nosso tempo limite é 6 horas, e hoje nós temos alguns outros trabalhos, o Diffuse e o Down, com os seus critérios específicos, nos permitindo que a gente faça a trombectomia até em 24 horas. E sempre com um dado muito interessante. A gente sempre brinca que na trombectomia sempre tem uma regra do 666, que seria até 6 horas, com Aspert maior ou igual a 6, um NAE de maior ou igual a 6. Esses pacientes seriam pacientes que eu poderia direcionar para uma trombectomia. Então, basicamente, isso aqui é só um desenho que a gente tem em mente como que é a evolução dos trabalhos se tratando do AVC, ou seja, é um tema extremamente pesquisado, é um tema extremamente robusto, e que a cada dia a gente tem maiores evidências.
alguns pontos ainda em desacordo, mas você vê que todos os nossos trabalhos estão evoluindo com uma taxa de evidência muito interessante e com NNT cada vez menor, ou seja, mostrando a efetividade do trabalho. Então, rapidamente, só falar dos maiores trabalhos que nós temos aí. O primeiro de todos, o primeiro trabalho que mostrou alguma efetividade da trombólise foi o NINDS. Por quê? Antes do NINDS, se tentava fazer a trombólise, um trabalho mostrando trombólise venosa, mas se fazia em grande associação com ser feito na carne. Se usava streptokinase, não tinha uma seleção adequada de paciente, o tempo não era rigoroso, os critérios de exclusão não eram critérios de exclusão rigorosos, ou seja, os desfechos, tanto primários quanto secundários desse trabalho, eram extremamente devastadores, ou seja, com taxa de sangramento elevada e com vários riscos para o paciente. Então, a partir do NIMS, foi quando a gente conseguiu um trabalho realmente efetivo, com critérios totalmente definidos, ou seja, eu consegui, a partir disso, uma melhora em 30% da redução da incapacidade desses pacientes em 3 meses. E quando eu comparo o NIMS, ou seja, quando eu olho na minha escala de ranking, quando eu olho o placebo em relação ao RTPA, o meu ranking de 1, 2 e 3, ou seja, que é um ranking que nos gera funcionalidade, o meu ranking ele é muito melhor no grupo do RTPA, ou seja, mostrando realmente que eu tive o melhor desempenho nesse grupo. E quando eu vou avaliar os dados do ECAS-3, a mesma coisa. É o subgrupo que viu a extensão da trombose até 4 horas e meia. Eu ainda continuo tendo um desfecho primário melhor no grupo do RTPA, obviamente, comparado com 3 horas, é um desfecho inferior, porém ele é muito significativo ainda. Então, quando eu acompanho o mesmo dado do ranking, aqui mostrando justamente o ranking de 0 e 1, o meu grupo da Alteplase, eu possuo rankings, eu possuo um número de pacientes agrupados no ranking 0 e 1 maior, ou seja, mostrando que é um tratamento efetivo. Então, como conclusão, basicamente, do NIMS e o ECAS, com o ECA3 fazendo a sua complementação, eu mostro que o tratamento com trombose venosa até 4 horas e meia é um tratamento efetivo e que nos gera uma redução da incapacidade futura desses pacientes. E só um dado que é extremamente interessante, quando eu penso, obviamente, que a gente tem hoje em uso ainda um único exclusivo para trombose venosa cerebral, é o Alteplase, e ele é a primeira escolha em várias diretrizes, na diretriz europeia e na American Heart Association, na nossa sociedade brasileira. Então, é a primeira escolha pensando em trombólise venosa. Então, basicamente, só para resumir tudo que eu disse, o paciente chegou, sinais e sintomas sugestivos de AVC, tomografia ok, sugere AVC, é um quadro clássico. Eu tenho que me atentar a alguns pontos de exclusão, principalmente pressão, uso anticoagulante, o tempo, e a partir do momento, 2 acessos, peço para coletar os exames, não aguardo esses exames ficarem prontos. Já começo dar seguimento, caso eu não possua um critério de exclusão, para seguir minha trombólise venosa. Aí, basicamente, nós já comentamos sobre os critérios de exclusão. Então, assim, se esse paciente teve cirurgia, se teve uma história de hemorragia intracraniana, sangramento tácito do trato intestinal, um AVC nos últimos 3 meses, as alterações laboratoriais, a INTC grave, essa é basicamente o nosso checklist de contraindicação. Aí a listinha, mas isso tem muito padronizado. O ideal é que você tenha isso até anotado para fazer um checklist realmente na hora da trombólise. A dose que se usa é a dose 0,9 mg por quilo, numa dose máxima de 90 mg. Ele é executado. 10% da dose é feita em bolos, o restante, os outros 90%, se correm em bomba de fusão, fazendo um total de 1 hora, em 60 minutos. O ideal é que esse paciente, numa sala de cuidados específico para AVC, e que esse paciente ele fique a cada 15 minutos sendo reavaliado com dados de pressão e refaça o seu NIH. Muitas vezes você consegue perceber uma redução do NIH, vendo que esse paciente pode estar sofrendo uma repenalização,
ou muitas vezes uma piora do RNA-Ease, para ficar atento se o paciente está tendo algum sangramento. Os cuidados pós-trombólise são os cuidados clássicos mesmo. Se o paciente vai para a unidade pós-trombólise ou um CTI, evitar qualquer procedimento invasivo nas primeiras 24 horas. E depois o segmento com o tratamento secundário desse AVC, se vai ser com AS, com varfarina, ou o que for, também só após 24 horas para dar esse segmento. Ficar sempre atento aqui, só comentando, a gente não vai poder usar nenhum anticoagulante, então, prevenção de trombose, prevenção mecânica, e já começar todos os exames para a investigação da causa primária do AVC. Isso é só para procedimento secundário. E quando eu faço a trombose, muitas das vezes o risco, o medo inicial de todo mundo que não está muito familiarizado é com o sangramento. Os trabalhos, principalmente o MINS e o ECAS, a gente trabalha com uma taxa de sangramento em torno de 6%, que é o que foi executado, foi o que foi percebido à época, mas a maioria dos trabalhos recentes tem mostrado taxa de sangramento cada vez melhor, a gente tem conseguido tromboses cada vez mais seguras. Mas o paciente teve algum sinal sugestivo, ou seja, uma dor de cabeça súbita, teve algum sinal de cefaleia importante, rebaixamento, interrompe a infusão, estabiliza o paciente e faz uma tomografia de urgência. Só um fluxograma aqui, bem rapidinho aqui, para a gente não delongar, acredito que o meu tempo está um pouquinho já em cima. Não teve comprovação de sangramento, estabiliza o subtratamento com trombose. Realmente comprovou o sangramento. Se for um sangramento cirúrgico, já tem que avisar uma cirurgia, senão eu vou reverter isso com frio precipitado ou com plasma, e dependendo da situação, se ele precisar de alguma alteração de plaqueta que veio apresentar nesse exame, eu faço essa reposição, mas basicamente com frio precipitado e plasma, eu faço a reversão aí inicial da trombose. Gente, para terminar, eu acho que assim, a parte que é mais clássica em relação à trombose venosa, que a gente discutiu até agora, que a gente discutiu o MINS e o ECAS-3, ali não tem muita discussão, não. É um trabalho que todos os dados que eu apresentei são nível de evidência 1A. Agora, existem algumas coisas que a gente pode criar alguma discussão sobre a tenecteplase, a trombose venosa no paciente que acorda, no seu wake-up stroke, a trombose venosa no período de 4 horas e meia a 9 horas, e a low dose, ou seja, 0,6 por quilo, você teria alguma vantagem ainda se executar essa dose aí no paciente com wake-up stroke. O tenecteplase, o que eu tenho que falar para vocês? É uma droga extremamente interessante, é uma variante modificada da alteplase, que possui maior especificidade, e a grande vantagem dela, ela não possui dose de manutenção, ou seja, eu só faço bolos. Eu faço bolos, isso, então, sim, é muito mais rápido a sua execução. Quando eu trabalho aqui, quando foi feita a comparação da alteplase e da tenecteplase, o resultado final desses pacientes, eu tive, considerado como desfecho primário, uma reperfusão maior de 50%, eu tive uma taxa quase que o dobro maior do que, na verdade, maior que o dobro na tenecteplase, ou seja, mostrando uma revascularização primária muito maior em relação ao alteplase. E quando eu avalio o ranking desses pacientes, o ranking final, o score mediano do tenecteplase, ou seja, onde que tem a maior concentração dos pacientes, eu tenho um ranking de 2, enquanto a alteplase um ranking de 3, ou seja, mostrando o melhor desfecho secundário. Então, o que pega hoje na tenecteplase, obviamente o preço em relação ao alteplase, ele ainda no Brasil não é utilizado do ponto de vista do AVC. Eles têm outros usos, mas para o AVC ainda não tem nenhuma padronização. Existem alguns trabalhos correntes, principalmente o grupo de Ribeirão Preto, do professor Otávio, estão desenvolvendo, logo vai ter alguma coisa aí já da tenecteplase como acessório aí na linha da trombose venosa do AVC. E só um resumo disso aí, então, com desfecho tanto primário quanto secundário, melhor que o alteplase. O wake-up stroke é um tema extremamente válido, um dos temas mais caros aqui na nossa rotina do atendimento do AVC, porque chegam, principalmente no início da manhã, diversos AVCs com aquela hora indeterminada. Então, esses pacientes acabam que não se tornam candidatos a trombose.
Esses dois trabalhos, tanto o Mr. Witness e o Capstroke Trial, eles me deram uma opção, caso você tenha tecnologia com ressonância para executar isso, para realizar uma trombólise em grupos selecionados de pacientes. Então, quando eu vou esmiuçar aqui o ECAP Trial, o que eles falam? Assim, olha, 14 a 27% dos AVCs não possuem tempo determinado. Então, o que eles fizeram? Fizeram um mismatch, flare de fusão, ou seja, a difusão, em pouquíssimos minutos de isquemia, eu já tenho alteração na difusão da água. Então, a imagem já me mostra alterado. Enquanto o flare, ele só vai mostrar alguma alteração em volta de 4 horas. Então, se eu apresento um paciente com restrição à difusão, mas o flare normal, eu tenho uma grande possibilidade, uma janela de oportunidade que o paciente tem menos de 4 horas de sofrimento de um evento isquêmico. Ou seja, apesar do meu período ser indeterminado, esse mismatch me ajuda. Então, isso aqui é só algumas imagens para a gente poder analisar. Quando eu vejo que eu tenho um mismatch, ou seja, na primeira imagem aí, você vê que ele tem uma restrição à difusão na frontal. Quando eu jogo para o flare, não tem. A segunda imagem, eu tenho um pequeno infarto no núcleo capsular esquerda, que não se corresponde no flare. E a terceira e última imagem, ou seja, imagem onde eu não possuo mismatch, ou seja, todos os pontos que brilham a difusão, eles também correspondem ao flare, ou seja, esse último paciente não é candidato à execução da nossa trombose por tempo determinado. Quando eu faço a análise aqui por subgrupo, ou seja, o grupo de tratamento, eu tenho rankings melhores, eu tenho uma taxa de sangramento um pouquinho maior, porém essa taxa não inviabiliza o resultado dos meus pacientes. E quando eu comparo o meu ranking final, o meu ranking 1 e 2 é extremamente superior no grupo que é tratado. Um outro tema que é extremamente interessante para discutir é essa trombose estendida, ou seja, 4 horas e meia a 9 horas. Foi feita essa revisão sistemática da literatura, os pacientes ao acordar, e eles fazendo, obviamente, igual o ECAP Stroke, uma avaliação da área viável aí, em difusão e perfusão. Ou seja, os pacientes têm um pouquinho de tecido viável, mesmo que ele não tenha um mismatch completo, mas, ou seja, ele possui algum tecido que é viável, ele vai ser um candidato. Quando se faz toda a comparação, o desfecho primário com o ranking de 0,1, eu possuo 36% versus 29%. Isso daqui não é uma diferença significativa. E o meu desfecho secundário, que seria de sangramento ou morte, quando eu vejo a minha porcentagem de hemorragia cerebral sintomática, ela se torna 5 vezes maior, ou seja, o meu desfecho secundário não é um desfecho secundário vantajoso. A conclusão desse artigo é o seguinte: existe benefício? Existe. Porém, o nosso desfecho secundário é também desanimador. Então, essa trombose estendida, ela é usada com um pouco mais de critério, justamente porque nós temos outras opções, principalmente pensar em trombectomia se esse paciente tiver uma oclusão proximal. Mas ela é executável de acordo com sua decisão clínica no dia a dia. Para terminar, a low dose, o 0,6 miligramas, ou seja, quando se pensa em trombose estendida, igual no artigo anterior, nossa maior preocupação, nosso maior gargalo, nossa taxa de sangramento da hemorragia sintomática. Então, se pensou, se trabalhar com uma dose menor, a dose 0,6, eu poderia ter alguma vantagem? Foi feito um desenho desse trabalho, calculando sempre como desfecho primário o ranking e o desfecho secundário, sangramento e morte. Você vê que o nosso desfecho, tanto primário aqui, são dados extremamente parecidos, tanto 47,1 e 48,3. E as nossas taxas de hemorragia, ou seja, hemorragia sintomática, foi 1,4 contra 0 no clínico. A morte foi mortes até semelhantes. Porém, esse era um desenho de um trabalho que foi desenhado principalmente para contemplar 500 pacientes. Só que os dados foram dados extremamente relevantes, com comparações com o nível de evidências pífias entre o grupo de controle e o nosso grupo de tratamento. No primeiro trabalho que nós mostramos, o ECAP Stroke, ele chegou com dados tão robustos, pensando naquele período correto e tudo, usando o nosso mismatch da difusão, com a dose de 0,9. Então, a low dose caiu por terra e foi um trabalho que foi interrompido sem nenhuma conclusão efetiva. Pessoal, assim, desculpa, talvez eu tenha me delongado um pouco mais aí, até por problemas técnicos aí, mas
era que eu tinha. Espero ter passado o recado aí sobre essa parte de trombólise venosa. Um abraço aí, obrigado, boa noite a todos. Dr. Cleiton, muito obrigado. Excelente explanação aí sobre a trombólise venosa. É um tema, né, que tem bastante conteúdo aí e você conseguiu fazer uma abordagem bem ampla. Foi muito bom. A gente podia dar continuidade com o doutor Augusto e no final a gente pode, o pessoal quiser fazer pergunta, pode colocar no chat, no final a gente direciona as perguntas, tudo bem? Okay. Augusto, com você. Vendo minha tela, Humberto? Sim. Então, depois da aula do Cleiton, é difícil até falar qualquer coisa, a aula é excelente. Então, a nossa aula aqui vai ficar meio apagada. Vamos tentar falar rapidinho. Agradecer a Humberto, a Minassá, por mais esse incentivo à educação na área neurovascular. E por que falar da parte de trombectomia no AVC? Apenas 10% com a oclusão de grande artéria proximal na circulação anterior chega ao pronto-socorro até 6 horas. Esse é nosso paciente-alvo. Isso aqui, num estudo norte-americano até o início da década de 21, ele era de 5%. Aumentou, mas ainda é pequeno. Sendo que apenas 9% vão ser qualificáveis para trombectomia em 6 a 24 horas. E como o Cleito falou, tempo é cérebro, cada 30 minutos de atraso diminui 8,3% a chance de um bom outcome 90 dias desse paciente. Então, é um caso que você tem que correr mesmo AVC isquêmico. E olha que interessante, esse artigo de 2014, ele perguntava, será que o tratamento endovascular do AVC isquêmico é o início ou o fim de uma era? Isso porque ele pegou os estudos iniciais de trombectomia com stent retriever, que a gente vai ver, e foram pegando estudos inexperientes, iniciais, com algumas complicações e questionava. Hoje em dia, esses colegas aqui devem rir desse estudo, né? E como é que começou? Tudo começou a partir desses 5 estudos que a gente vê. A defender a trombectomia. Tudo a partir do Mr. Clean, em 2015, foi o grande divisor de águas. Ele pegou 500 pacientes em 16 grandes centros holandeses, a janela ótima, 6 horas de ictus, oclusões proximais, demonstrado por anestesia ou angiorressonância. Todos receberam alteplase, dividido em 2 grupos, endovascular e clínico. E após 90 dias, um resultado significativamente estatístico a favor do tratamento endovascular. Os 4 outros estudos que vieram, todos mostraram superioridade do tratamento endovascular no AVC isquêmico. Então, acho que depois de 2015 acabou. Acabou a conversa. Veio o guideline da Stroke 2018, que reafirmou com nível excelente de evidência que pacientes que preenchem o critério de um bom ranking 0 a 1, com oclusão proximal, carotídeo M1, idade e NIH áspero, que nem o Cleito falou, e tempo de punção até 6 horas de ictus, esse paciente tem que receber trombectomia. E olha que interessante, o nível 1A de evidência, pacientes com janela estendida de 6 a 16 horas, que elejam os critérios pelo DAO e o Deficit Tree, que a gente vai ver, também tem indicação total de receber trombectomia. E a meta nossa é sempre o quê? Alcançar uma abertura satisfatória, pelo menos mais de 75%, que é a escala de TIS 2B3 que a gente vai ver. Continuando o que o Guideline Stokes definiu para a gente, que é interessante, nível 2A, 2B de evidência, pacientes que vão ser submetidos à trombectomia, eles têm que ter a pressão durante o procedimento abaixo e até 24 horas de 18 por 10,5, 180 por 105 de pressão ou igual. E se a trombectomia teve sucesso, mantenha isso abaixo de 180 por 105. Então, isso é um fator importante que a gente vai ver lá, por causa de risco de transformação hemorrágica. E 2019, com nível 1A de evidência, que se paciente que tem outros critérios para trombectomia, exame de imagem dos vasos arteriais intracranianos já deve ter que ser feito desde o início. Então, acabou aquela história de o paciente chegou na urgência, fez TC e acabou. Não, ele já faz TC e angi-TC junto. Ou ressonância e angi-ressonância. Então, isso é nível 1A de evidência. E quando a seleção dos pacientes,
for estendida, você tem que obter uma terceira perfusão e uma ressonância para você poder encaixar esses pacientes como nos estudos Down e Diffuse Tree. Não pode deixar de falar o estudo nosso brasileiro, publicado em 2020, só em hospitais públicos, fazendo trombectomia versus tratamento clínico. Ele parou antes do tempo, por causa da eficácia, extremamente superior ao tratamento clínico. A única coisa que chamou a atenção desse estudo foi o índice elevado de hemorragia intracraniana, mas a hemorragia intracraniana é sintomática. É uma coisa para ser avaliada depois, apesar de que a hemorragia intracraniana sintomática permaneceu semelhante e baixa entre os dois grupos. E como é que é a história da retirada de trombos? O Clito falou através de medicamento e através da endovascular. Começou, na verdade, aqui está datando 2004, mas na verdade começou em 1998, o Humberto que está aqui deve lembrar. A gente tinha um snare, que era tipo um laço, que foi a primeira vez que tiraram um trombo. Ele é feito para pegar material, micromola, pedaço de material, mas na verdade ele foi tentado laçar e puxar o trombo. Essa foi a primeira tentativa. A partir de 2004 é que vieram as tentativas oficiais. Esse stent, chamado Merci, parecendo um saca-rolha. Depois, em 2009, veio o sistema de aspiração Penumbra, 2009. 2010, veio os catéteres de acesso distal, que, além de fornecer uma capacidade de suporte maior, às vezes funcionavam até como uma aspiração conjunta. No início de 2012, chegaram os stents Retriever, que é o que a gente tem mais moderno hoje em dia, e no final de 2012 juntaram as duas técnicas e fizeram o que a gente chama de solumbo, a gente vai ver mais para frente. Aspira e puxa o stent com a mesma coisa. 2013, inventaram a técnica ou lançaram a técnica do ADAPT. É tentar, independente seja por aspiração ou por stent, retirar o trombo de uma passagem só. E o que a gente... Então, tudo começou com esse stentzinho em saca-rolha, o Merci, depois o stent Solitaire, o primeiro, na verdade, efetivamente chamado stent Trigger, de retirada de trombo. E olha hoje em dia como a gente tem uma variedade de gama, modelos, do jeito que você quiser, como está avançando. E tira trombo, mas o que é o trombo? O trombo ele é caracterizado por ser uma agregação. Então ele pode ser vermelho, se for cardiembólico, geralmente rico em fibrina, ou branco, se for de característica aterosclerótica e rico em plaqueta. Esse estudo muito interessante, ele viu através de uma máquina específica para apreensão a tensão, a rigidez desses trombos. Aqui mede a rigidez pela a composição do trombo. Quanto mais rico em fibrina o trombo, vocês podem ver, maior a rigidez desse trombo. Então, mais difícil vai ser retirado. Quanto, se vocês perceberem, leucócitos é homogêneo, plaquetas absurdamente rígido, mas quando o trombo é à base de eritrócitos ou trombo branco, ele é extremamente mais macio. Praticamente esse trombo, ou quando ele é basicamente só em massas, ele é bem mais macio. Lembrando que 20 a 40% das trombectomias vão falhar. Então, só para vocês terem uma noção, como é que é feita a técnica do stent? Então, não é só puxar. 44% vai ter a parte mecânica do atrito, mas 56% vai ter a parte de adesão. Por isso que a indústria investe em qual é a constituição, como é formado as células do stent, ângulos e ranhuras. Isso é muito importante para a adesão do trombo ao stent. Trombectomia, quando indicar? Então, primeiro um exame de imagem neurológica que demonstre que tenha pouca ou nenhuma área de infarto e sem hemorragia. Isso é condição sine qua non. Um exame de estudo vascular não invasivo, demonstrando oclusão em grandes artérias. Tem que ter centro especializado em trombectomia, então os stents retrievers ou catéter de aspiração. O déficit neurológico, obviamente, tem que ser persistente e incapaz e tem que ser iniciada até 24 horas do ictus bem estabelecido. O nosso objetivo é a abertura do vaso. A cardiologia tem o time, nós temos o TIS. Nós começamos com o Original, depois o Modify, e agora a gente tem o TIS, que eu acho que é o mais completo, que é ele incluiu esse 2C que a gente não tinha, que é quando o paciente tinha praticamente só embolias distais.
ele estava quase 100% aberto, mas às vezes você tinha pequenas embolias distais. E você classificava ele como 2B. E não é 2B. Se você olhar, mais da metade do território aberto, revascularizado, não é igual a quase totalmente revascularizado. Então, o nosso objetivo é 2B, 2C e 3C numa trombectomia. E o mismatch que o Cleito fala aí o tempo todo, falou muito interessante. Isso é o que a gente tenta achar hoje em dia para os pacientes que estão acima da janela, de 6 a 24 horas. Ele é um marcador, no caso da difusão flare, que a gente não precisa do software de perfusão. Ele é um marcador temporal no exame de imagem. Ele vai ter lesão na difusão, mas não vai ter hipersinal no flare. Por quê? O hipersinal no flare quer dizer edema vasogênico. Então já tem tempo de ictus. Já na difusão, ele aparece imediato porque geralmente é o edema citotóxico. E se você tiver uma difusão com alteração e um flare negativo, independente do horário que esse paciente foi dormir, foi encontrado, você sabe que esse paciente tem um mismatch positivo, ele tem um ictus provavelmente menor que 4 horas e meia. Então vale a pena investir. O que é interessante quando você vai fazer um mismatch? A difusão você vê um infarto aqui no coxa da base, no flare você não vê, opa, o mismatch, ok, vamos trombectomizar. Estou dando exemplo se fosse o caso, né? Aqui é pequenos vasos. Só que você pode perder se você por acaso usasse o mismatch de difusão-perfusão. Nos infartos laculares, olha como o software ele não consegue pegar infarto lacunar pequeno. Então esse é um problema do mismatch de difusão-perfusão para infartos pequenos lacunares. Você tem outros 2 tipos de mismatch que é usado para os estudos, que é o core ischemic versus lesão de perfusão e o core ischemic versus déficit neurológico. Esse aqui é o do estudo do Diffuse Tree e esse aqui é do Dow. Quando você pega a área do tecido que não tem mais reversibilidade versus a área do tecido criticamente perfundido, essa relação tem que ser positiva para você indicar a trombectomia. Isso pode ser feito pelo software de perfusão, tanto na TC como ou ressonância, que você tem um tempo máximo maior que 6 segundos, o tempo de delay na perfusão, que é, na verdade, você adquire a imagem, liga o time, até a aquisição da última imagem com maior pico de intensidade de contraste. Então, isso tem que ser mensurado. O core scheme, se for na TC, ele tem que ser com fluxo sanguíneo cerebral menor que 30%, ou na ressonância e que a difusão e o coeficiente ADC eles sejam correlacionados. No core isquêmico e no déficit neurológico do estudo Down é mais fácil. Eu tenho que ter um volume isquêmico com NIH baixo. Um volume isquêmico baixo com um NIH alto, valendo a pena trombolizar esse paciente. Então, o mismatch penumbra que a gente vê, a difusão com a área relativamente pequena, a penumbra, tempo máximo maior que 6 segundos, grande. Só que se eu fosse fazer a difusão flare nesse caso, eu perderia esse paciente, eu não indicaria. Esse paciente comentou no software da perfusão, ele foi candidato. No mismatch total, olha que interessante, difusão praticamente negativa, talvez alguma coisa aqui. No flare, limpo. E olha a perfusão, uma grande área. Então, esse paciente é indicação. Então, qual que é o exame ideal de imagem? Seria uma ressonância para pacientes acima de 6 horas. Uma ressonância com difusão, perfusão e flare. Com esses 3 sequências, eu não conseguiria perder meu paciente, minimizaria qualquer paciente que eu perderia para a indicação de janela. Então, a comparação do Dow com o Diffuse Tree, eles usam perfusão tanto na tomografia como na ressonância, só que no Dow você pega o mismatch da isquemia pelo déficit neurológico, NIH, e no Diffuse Tree, o mismatch da isquemia com a lesão de perfusão. O que é interessante desses estudos é que olha a quantidade de pacientes que eles incluíram no estudo que pegaram o wake-up story. Traduzindo, aquele paciente que você já falava, não vou nem chamar endovascular, você já consegue incluir no estudo. E o principal, após 90 dias, olha o que aconteceu. Totalmente favorável o outcome, o outcome desses pacientes. E agora, saiu ano passado o estudo IRETS, que trombectomia acima de 24 horas. Se você achava que até 24 horas já era muito, imagine esse estudo.
eles perceberam que tiveram recanalização TIS2B, ou 3, está dizendo o que a gente chama de recanalização com sucesso, de 76,5%. Vale-se a pena falar que nossas trombectomias hoje em dia chegam a uma taxa de sucesso de 93%. Com uma independência funcional, traduzindo um ranking em 90 dias de 41%, bom, uma taxa de fatalidade, de mortalidade de 26,5%, com uma hemorragia realmente intracraniana sintomática um pouco mais elevado que o normal, de 8,8%. E por que eles perceberam isso? Porque tinha além das 24 horas, tinha uma boa colateral. Então, esses pacientes, eles tinham uma progressão lenta da área de isquemia. Então, valeria a pena. Tem que ser analisado. Esse é um conceito que tem mais em países lá fora, mas eu creio que isso aqui daqui a pouco vai vir pela extensão no Brasil, que a gente faz a pergunta seguinte a vocês. Tem um paciente que acabou de ter um AVC lá no Confins, e ligado para vocês. Imaginando que o metropolitano hoje em dia tem trombectomia, é melhor ir direto para o metropolitano ou passar no Risoleta Neves, fazer trombólise, alteplase e levar para o metropolitano depois? Então, isso aqui tem questionado. Será que vale a pena, na hora que o paciente chega, ele passar no metropolitano, no Risoleta, fazer anti-TC, TC, trombólise e depois mandar para o metropolitano? Ou ele ir direto no metropolitano e fazer tudo de uma vez? Isso é um conceito que está chegando. Esse estudo começou a mostrar, será que vale a pena ir direto para a angiografia ou repetir, por exemplo, passou no metropolitano, passou no Risoleta e vai para o metropolitano. Quando chega no metropolitano, ele vai direto ou ele repete todos os exames? Então, não tem nem dúvida, direto para a hemodinâmica. A porcentagem de ranking melhor, de outcome melhor desse paciente, foi, sem sombra de dúvida, significativamente estatístico. Até quando você faz a correspondência de propensão, o ajuste de cada indivíduo receber seu tratamento adequado, mesmo assim, o outcome de quem foi direto para a hemodinâmica sem perder tempo, repetindo o exame, foi melhor. E a terapia em ponte? Alteplase imediato, nunca deve atrasar a trombectomia, óbvio. Risco aumentado de hemorragia sintomática, é relatado em alguns estudos, mas o que eu acredito é nisso. Geralmente tem grande ajuda na análise dos trombos e com risco de migração distal. Trombectomia com sem trombólise. É um grande tema que fica questionando aí, hoje em dia. Saiu no final do ano passado, esse grande estudo chinês, mostrou que tanto faz você fazer trombectomia direto como trombólise, as taxas de independência funcional lá em depois de 90 dias foram semelhantes. A única diferença é que a hemorragia intracraniana foi menor na trombectomia. Isso seria meio que óbvio. Se você não faz trombolítico, teoricamente você diminui a taxa de trombose, de hemorragia. Mas a taxa de hemorragia aqui foi menor no grupo assintomático. Traduzindo, não influenciou muito no paciente. A New English publicou em 2020 esse estudo também interessante, que a trombectomia sozinha não foi inferior, mas ela teve uma porcentagem menor de reperfusão e de reperfusão, desculpa, e quando associada sozinha, do que associado a trombólise quando associada à alteplase. Então, traduzindo, ela não é inferior significativamente, mas ela tem menor taxa de abertura. AVC de circulação posterior, que é o que a gente tem medo. A gente não é que tem medo, desculpa. A gente não tem nenhum estudo firme até hoje. O que a gente tem? É um AVC que pega vertebrais, basilares cerebrais posteriores. Geralmente, graças a Deus, é uma porcentagem pequena de acometimento entre os AVCs, mas com mortalidade alta, porque pega o tronco encefálico. Nós temos dois grandes estudos, que é o BEST e o BASICS. O BEST fez tratamento endovascular versus clínicos até 8 horas, 131 pacientes, a gente vai ver. E o BASIC, 300 pacientes, sem diferença significativa entre os tratamentos. Então, a tendência não significativa entre os trials existe de benefício endovascular, mas o que eu falo é não significativo. Quando você pega o BEST, publicado em 2019, um estudo grande chinês, em tratamento endovascular versus clínico, não teve diferença significativa entre tratamento. O grande problema é que a amostra foi, devido ao grande taxa de cruzamento de dados
de dados repetidos, esse paciente, o estudo foi interrompido com amostra pequena. Mas publicado na Neurointerventional Surgical em 2019 pela Sociedade de Cirurgia Neurointervencionista, aí sim vale a pena. Nível 2A de evidência. Trombectomia é razoável para os pacientes com oclusão de grandes vasos da circulação posterior, porque ele maximiza a chance de um bom outcome. A trombectomia por sucção, por aspiração, é razoável nos pacientes por oclusão de grandes vasos, nível 2A. Por stent retriever também é razoável, 2A. E a angioplastia stent pode ser considerado como nível 2B quando você não consegue abrir nem por aspiração, nem por stent. Se você for pegar esse estudo BASELAR de 2020, você vê que ele pegou uma amostra grande, fez trombectomia com alteplase versus alteplase. E você vê que sempre foi favorável à endovascular e com ranking muito melhor nos pacientes que passaram por tratamento endovascular. Então, eu acho que a tendência é fazer, porque a mortalidade é alta. Quando você faz uma revisão, essa é a revisão que saiu ano passado, com mais de 25 estudos, mais de 1.612 pacientes, eles perceberam que a mortalidade é alta, mas a mortalidade da doença sem fazer nada já é altíssima, mas perceberam que tem um outcome favorável a 38%, com a taxa de recanalização alta. Então, favorecendo também um tratamento endovascular. Uma coisa que você questiona é, trombectomia, você faz com qual anestesia? Geral ou uma sedação consciente? Os dois têm vantagens e desvantagens. Na geral, obviamente, o paciente não mexe, você está com a via aérea protegida. O grande problema é que tem hipotensão, tem estudos mostrando mais riscos de resultados ruins, e você tem um maior tempo da punção da hora que chegou na hemodinâmica até a punção, porque tem todo o preparo do anestesiologista. Na sedação consciente, ao contrário que você tem um menor tempo de punção, você tem uma capacidade de acompanhar o paciente neurologicamente. Já a desvantagem, principalmente com quem já acompanhou, na hora que você puxa o stent com trombo, o stent faz um estresse na parede no endotélio do vaso que dá uma dor insuportável no paciente. Ele fica quietinho a tudo. Sobe os catéteres, sobem os microguias, passa o stent. Na hora que você puxa o stent com o trombo, o paciente mexe, parece que ele vai pular da maca. Então, isso é uma coisa ruim, além de não proteger via aérea e risco de aspiração. Isso aqui foi uma meta-análise comparando anestesia geral versus sedação, muito interessante. Se você olhar, ele pegou 3 grandes estudos, o Siesta, Stroke e Golia, e eles viram que, quando juntou isso, o outcome, o ranking em 90 dias foi muito mais favorável na anestesia geral. Qual técnica usar? Só o stent, aspirar ou os dois combinados? Então, o Aster foi um trabalho muito interessante, francês, grande. Ele fez a comparação sempre como técnica de primeira passagem, viram que os resultados foram semelhantes e nem teve nenhuma superioridade entre primeira passagem ou não. Então, o que consiste? O Compass fez também a mesma comparação entre você aspirar de cara ou passar o stent de uma vez. Após 90 dias, nenhuma diferença significativa. Já esse estudo, o KINET, publicado ano passado, ele fez. E se eu combinar o stent com o aspirador e um ou outro? Então, na primeira passagem, disparadamente, combinado foi maior, mas na hora que eu chego no final do procedimento, as taxas são significativamente iguais, sem diferença estatística. Então, hoje em dia, se alguém falar bem assim, trombectomia com stent é melhor, trombectomia com aspiração é melhor, desculpa falar balela. A trombectomia com aspiração talvez tenha um tempo mais curto, mas na hora que você chega no principal, que é taxa de recanalização ou outcome, 90 dias, que é o resultado funcional do paciente, os dois são semelhantes estatisticamente. E o catéter guia-balão faz diferença? Na hora que você sobe com o stent, que vai tentar trazer o trombo, você insufla um catéter para diminuir a fragmentação de trombo. Então, você para o fluxo. Esse estudo mostrou que diminui a embolia distal. Mas na hora que veio esse estudo agora recente, ano passado, o Rossetti, um estudo grande,
você vê que insuflar um catéter aqui não melhora nem o outcome, nem a quantidade de passagem. Então, talvez aumente a quantidade de catéteres que eu estou dentro do meu paciente, além de ser um catéter 8 ou 9 frente, mas não melhorou o outcome desse paciente. Um grande problema para a gente são as lesões standard, que é o quê? É quando o paciente tem a oclusão da carota interna cervical ou uma estenose grave, mais a oclusão intracraniana. Pena que isso não é pouco. Chega de 15% a 30% dos pacientes elegíveis para trombectomia. Então, você tem que pensar, esse paciente tem indicação de trombectomia? Posso fazer angioplastia apenas? Posso aspirar o trombo? Ou posso fazer stent, tanto por técnica anterógrada ou redógrada? Ou, se não precisar de intervenção, lá depois eu penso se vou fazer endartereca ou angioplastia ou nenhuma intervenção nessa carota cervical. E o que foi feito? Cada um tem vantagens e desvantagens de se eu tratar essa lesão na carota cervical antes de tratar o AVC. Se eu coloco o stent de cara, eu já trato a causa embólica e diminuo o risco de recorrência da AVC. Melhora a perfusão e contribui para a lise espontânea do coágulo intracraniano. O grande problema é que esse paciente ele vai ter que usar antiagregante plaquetário. Então, ele aumenta o risco de hemorragia intracraniana, ele aumenta o risco de trombose intra-estente, e eu vou ter que dilatar esse estente. Então, tem um grande risco de hipotensão e bradicardia por causa dos baroreceptores carotídeos. Só que na hora que fui comparar esse estudo, colocar estente com antiagregante, colocar estente sem antitrombótico, antiagregante, ou só dilatar a carótida e seguir versus trombectomia, foi totalmente favorável a colocar estente e antiagregar. Agora, quando eu juntei trombectomia com angioplastia da carota e só trombectomia intracraniana, aqui são resultados bem próximos, apesar de melhor. Aqui foi disparadamente melhor. Eu tenho que tratar a carota cervical também. Então, isso é uma coisa que a gente já sabe. Quando tem oclusão ou estenose standard, o tratamento da carota, independente se seja angioplastia, com stent, só balão, com antitrombótico ou não, ela é mais favorável do que só fazer a trombectomia. E a dúvida que muitas vezes cai hoje é: será que eu trato primeiro aqui, depois lá em cima, ou trato lá em cima e depois aqui? Então, isso é uma coisa que a gente sempre tinha ideia, mas esses chineses publicaram nesse estudo Actual, que é: os resultados são melhores quando você primeiro trata aqui, para depois aqui, porque você diminui o tempo de vaso ocluído intracraniano. E se você tinha alguma dúvida, mais um estudo corrobora isso, uma taxa de recanalização muito grande comparado com as outras técnicas, com a taxa de resultados no ranking favoráveis semelhantes, mas levemente maior, e com a taxa que é uma nossa maior preocupação de hemorragia sintomática igual ou menor do que os outros. Uma coisa que a gente vê, todos os estudos, principais estudos, eles evitaram pacientes idosos, extrema de idade, acima de 80 anos. E a gente que trabalha, principalmente hoje em dia, que tem um perfil de pacientes com uma longevidade maior, a gente percebe que, e os pacientes acima de 80 anos? Você vê que tem resultados, ranking favorável, em torno de 11, 15, em torno de 16% de ranking bom. Então, casos selecionados devem ser feitos sim. E nos pacientes que já têm sequela antes da trombectomia, a gente viu que a Stroke publicou que o ideal é que você faça de ranking até 1 ou 2. Mas ele fez esse estudo que saiu em 2020, viu que 20% dos pacientes têm sequela. Quando você faz a trombectomia, eles voltam a ter sequela, a ter o quadro funcional igual ao anterior. O grande problema é que a mortalidade depois de 90 dias foi maior. Então, esses pacientes com ranking acima de 2 tem que ver se vale a pena realmente ou não. A tendência é que não. E as complicações? Trombectomia não é uma coisa sem complicação. Tem as complicações tanto extracraniano, hematoma no lugar de punção, vasoespasmo, dissecção, como dentro intracraniano, hemorragia intracraniana, em torno de 5%, como migração de trombo, embolização ou estenose, reestenose, se eu colocar stent ou não. Esse estudo é interessante, que a gente vê muito pós-trombectomia e hemorragia, subaracnoideia. E por quê? Eles perceberam que quanto maior o número de passagens de stent, disparadamente maior a chance de hemorragia,
Se eu colocar o stent no ramo distal, principalmente M2, 100% de hemorragia. E se você tiver um vasoespasmo iatrogênico, a depender de sua manobra intempestiva, também tem risco aumentado de vasoespasmo. Você tem uma classificação radiológica de hemorragia intracraniana pós-trombólise ou trombectomia, que vai de 1 a 3. Aqui está, todo mundo tem isso fácil. Mas qual que é o ideal para evitar, a pressão ideal para evitar transformação hemorrágica pós-trombectomia? O guideline da Stroke publicou em 2019 que você mantém abaixo de 180, 105 quando você tiver sucesso na sua reperfusão, mas o principal é isso aqui, que durante a anestesia, evite-se isso, oscilações de pressão. Eles perceberam que todos os pacientes que oscilaram, eles tinham maior chance de transformação hemorrágica e um outcome pior. Nos pacientes que tiveram uma média de pressão mais ou menos homogênea, se viram que a chance de transformação era baixa e melhor resultado funcional. E os pacientes? Até agora a gente falou de oclusão, carota interna, M1, A1 e as M2, M3. Também vale a pena. Olha essa meta-análise, o estudo STAR, o trial STAR. Vocês viram que foi disparadamente maior a chance de o sucesso da recanalização. Também o outcome foi muito bom, com baixa taxa de mortalidade e baixa taxa de complicações hemorrágicas. Uma parte do Hermes foi pego e publicado em 2019 sobre a eficácia do tratamento de M2 e também significativamente estatístico foi melhor nos casos de trombectomia versus os casos de controle. Então, M2 também vale a pena. E quando a trombectomia falha? Essa análise mostrou que eu colocar stent, fazer angioplastia do ramo, deixar stent de resgate, foi uma taxa de 48 versus 19% de chance maior de resultados funcionais, apesar de um aumento da taxa de hemorragia, quase 14% versus 9%. Mais um estudo falando que os outcomes também foram melhor no paciente que fez terapia de resgate quando a trombectomia falhou. E o futuro? Esse aqui eu achei interessantíssimo. Esses estudos, até do Mark Ribble, o que ele falou? Olha que interessante. Você pegou um paciente na ambulância nascendo. O SAMU, a ambulância do convênio, te liga. Alô, hemodinâmica, estou com um paciente com AVC. Aí você fala, beleza, a emergência está esperando. Não. Esse paciente vai direto para a hemodinâmica. Ele não vai passar para o TC, não vai passar para a sala de emergência. Essas TCs hoje em dia, principalmente o biplanar, ele tem um flat panel. O que ele faz? Ele consegue fazer a TC. Então, ele faz rapidamente uma TC na sala de hemodinâmica, ele entra direto da ambulância, e isso eu já vi em alguns centros, não aqui no Brasil. Ele vai direto para a sala de hemodinâmica e faz flat panel. Se a TC estiver limpa, na mesma hora sobe com o cateter e injeta. E isso já está injetando trombolítico. E você faz a trombólise mecânica. Se for hemorrágico, a trombectomia mecânica. Se for hemorrágico, você leva esse paciente para o protocolo de AVC hemorrágico. Então, por enquanto, esse estudo com um número pequeno, 100 e poucos casos, ele melhorou o odds ratio, mas não teve uma estatisticamente diferença ainda. Mas é uma coisa interessante para se pensar. Só para terminar, uns casos ilustrativos nossos. Primeiro caso, um paciente com hemiplegia esquerda, 81 anos, renal crônica, cardiopata isquêmica. Chegou com INEI de 14, fez alteplase com 4 horas e 10 de ictus e levada para punção femoral com 5 horas e 20 de ictus. Vocês estão vendo aqui, carótida interna, cerebral anterior, oclusão bem no início da carótida da M1. Vocês estão vendo uma tentativa pobre de revascularização pelas leptomeninges, mas não eficaz. Vocês estão vendo que não é efetivo. Vocês estão vendo qual que é a ideia? Você sobe com catéter de acesso distal, passa com microcatéter, e a ideia é que você passar o trombo, você faça uma série, para mostrar que você está totalmente pós-trombo. Porque aí você abre, mostrando o catéter, o microcatéter, você mostra seu stent retriever, isso aqui é um Solitaire Platinum, da Medtronic, então ele tem a vantagem que ele é todo marcado, então você vê que ele está bem aberto, então esse paciente tem uma chance maior de sucesso, porque todas as garras estão bem abertas. Você está vendo aqui quando você faz uma série angiográfica, o trombo mastigado pelo stent. Então, 50 minutos de procedimento, vocês estão vendo todo o vaso aberto, um pouquinho de zona luxuriante, que é essa área mais com realce nos núcleos da base, e que na hora que você faz a terceira contraste, você vê que não tem hemorragia.
você tem contraste na zona luxuriante, no núcleo da base, na ínsula. Então, perfeito. NIH desse paciente dá alta, ótimo resultado para esse paciente. Hemiplegia esquerda, 91 anos. Um Glasgow de 12 na cena, um Glasgow 12 na admissão, alteplase com 2 horas e meia, interessante, né? Fizeram alteplase no só 91 anos, a punção femoral 4 horas. Esse é um dos piores casos, trombose, trombo em T, vocês estão vendo que a carótida está fechada, só estou vendo a saída da comunicante posterior. Depois da primeira passagem com primeira passagem, já abriu a carótida cerebral anterior, mas o trombo ficou na bifurcação de cerebral média. Aqui é um ramo temporal. Depois da segunda passagem, somente aspiração escassa, todo aberto. Vocês veem que aqui a cerebral anterior é porque vinha do outro lado. 50 minutos de procedimento, TIC3, então abertura total, somente aspiração. Mas a paciente foi para óbito. O que aconteceu? Vocês estão vendo que não teve ruptura de vaso, não tem extravasamento de contraste, mas a paciente fez baita de uma transformação hemorrágica e, inclusive, do outro lado, que não tinha nada a ver. Isso aqui, muito provavelmente, é alteplase em pacientes idosos e com variação de pressão. Então, isso aqui é uma coisa a ser pensada. Caso 3, hemiplegia direita, afasia, na paciente de... na paciente de idade, está em cima do meu... Desculpa. Estava dentro do hospital, dentro do CTI, pós-operatório de fratura de fêmur, 88 anos. Ela foi, então não foi feita trombose, porque era pós-operatório recente, levado para hemodinâmica com 3 horas de punção, de ictus. Vocês estão vendo aqui um ramo temporal anterior, mas a bifurcação fechada. Olha o que chamava atenção, na carota interna cervical, olha a tortuosidade do sistema. Então isso é um fator dificultante. Olha outra, olha o stent aberto, e o stent todo mastigado, fechado. Então isso aqui já é uma coisa que fala contra. Olha o catéter, como estava todo curvo lá em cima. Então, você abriu o stent e você via que, fazendo uma série angiográfica, ele não passava contraste direito. Então isso aqui é um sinal ruim. E realmente, após 3 passagens, esse paciente não abriu e óbvio que evoluiu para infarto isquêmico e evolução desfavorável. Esse paciente, o que foi interessante desse caso? Hemiplegia direita, afasia, 60 anos, só que esse paciente chegou no hospital com 7 horas de ictus. Então foi direto para a ressonância. E ela tinha um mismatch de fusão flare, a gente não tinha um soft de perfusão, positivo. Então a gente resolveu fazer janela estendida e usamos o conceito Down. Funcionamos com 8 horas. Vocês estão vendo aqui, de pior prognóstico, trombo em carótida. Após 1 hora de procedimento, a gente conseguiu um TIC2C, vocês estão vendo aqui. Tinha embolias aqui distais. Esse paciente não sabia, mas tinha uma MAF parassagital. E não fez um infarto hemisférico, fez um infarto frontal profundo, com pequenas áreas de transformação profunda. Lembrando que a hemorragia sintomática que nos preocupa é aquela hemorragia que o paciente piora pelo menos 4 pontos no NIH. Então, isso aqui é importante frisar. E acho que esse é o último caso. Um paciente de 69 anos com NIH de 22, alto, fez alteplase com 1 hora e meia, punção femoral 2 horas e meia. Vocês estão vendo aqui a cerebral média toda fechada, um microcatéter distal, então todo aberto, o stent bem aberto, isso aqui é importante. Está vendo o stent retriever bem aberto. E na hora que você abre, depois de 2 horas, um TIC2C, pequenas embolias distais, e o paciente com pequenas áreas de transformações hemorrágicas, mas ele chegou praticamente hemiplégico, com NIH de 22, hoje em dia a fala já está em melhora, e uma hemiparesia discreta, que é um bom resultado para o paciente. Não, esse é o último mesmo, agora de certeza. 92 aninhos, uma jovem, NIH de 22, ar caótico, difícil, a gente não conseguiu, então a gente foi pela acesso radial direito. Então, é uma outra possibilidade. Nessa época, acho que foi o primeiro caso de trombectomia por radial que a gente fez, então a gente fez catéter guia. Uma outra opção, em vez de ser com catéter guia, ser direto pela radial com catéter de acesso distal. Vocês estão vendo o trombo de M2, o stent aqui, então a gente entrando pelo braço conseguiu fazer a trombectomia tranquilamente com o stent Solitaire 440 Platinum. Trombectomia, vocês vendo aqui,
por acesso não pela femoral, pela radial, uma área de isquemia frontal com uma pequena área de transformação hemorrágica. Bem, pessoal, é isso. Obrigado aí. Augusto, muito obrigado. Excelente aula aí. Achei que ficou bem interessante esse modelo da primeira etapa, né, com foco em trombólise, e a segunda etapa aí com foco na trombectomia mecânica e evidenciando aí, né, o nível de evidência 1A em medicina. Nós sabemos que nem dentro da medicina, poucas coisas a gente tem um nível de evidência tão forte, tão robusto, né? Então, muito interessante. A gente vai deixar aberto aqui, caso algum participante, né, tenha interesse em direcionar alguma pergunta aí para vocês. Aqui já tem uma aqui para o Dr. Clayton. Dr. Clayton, AVE isquêmico associada à crise convulsiva é contraindicação para trombólise? Humberto, obrigado aí pela pergunta. Mas só queria parabenizar o Augusto, assim, eu acho que foi um tema muito árduo que ele pegou de falar de trombectomia, e com tanto avanço, tanta tecnologia, ele conseguiu executar isso com muita maestria no desenrolar da aula dele. Mas respondendo a pergunta, a crise convulsiva com a apresentação do AVC para avaliação trombólise é um dos temas que mais me gera dúvida até hoje no atendimento inicial. Pelo seguinte, a crise convulsiva não é a apresentação inicial de um evento isquêmico. Então, se está abrindo um quadro com crise convulsiva, você está atento a duas coisas. Uma, esse paciente teve uma hemorragia subaracnoideia, tratando uma entidade hemorrágica, pensando que é isquêmica, ou esse paciente tem um AVC isquêmico tão significativo que, de forma maligna, um AVC que vai se transformar em maligno, e que se abriu com crise convulsiva, ou seja, que se você trombolizar, você vai ter um grande risco de sangramento. Então, nessas condições, eu encaro como contraindicação, sim. Abrindo uma única exceção, que seria pacientes já previamente epiléticos, com uso de medicação, curso com uma crise convulsiva, pode ser que ele tenha tido uma crise de escape, ele poderia ser trombolizado, mas habitualmente é uma contraindicação, sim. Ok, obrigado. Temos outra pergunta aqui. Vou direcionar essa aqui para o doutor Augusto. O ideal é fazer alteplase e depois hemodinâmica ou direto para hemodinâmica, doutor Augusto, na sua opinião? O Humberto, Leandro, isso é interessante. O que acontece? Sempre fazer alteplase indo para hemodinâmica. Você viu o drip and ship e o mothership, a diferença dos dois comprovaram que o paciente que recebeu trombólise, ele teve uma taxa de recanalização maior. Então, o que eu falo? A gente, principalmente, tem vários colegas aqui da Unimed que estão aqui, que trabalham com ABC, a Jéssica, o Rodrigo estão aqui. O que a gente vê? Primeiro, a equipe de hemodinâmica nunca está na hemodinâmica presente no hospital. Então, ela vai levar em torno de 20 a 30 minutos, que é o tempo de montar a sala. Então, você começa o trombolítico. Na verdade, o trombolítico, o alteplase, ele tem que começar na hora que o paciente saiu da anjo-TC. Na hora que saiu da anjo-TC, que você está fazendo contato com a hemodinâmica, esse paciente já tem que estar começando o trombolítico. E a gente, o Cleiton está aí de prova, a gente já teve todas as situações possíveis. O paciente fez alteplase, foi para a hemodinâmica, porque demorou a montar a sala, a estrutura. O paciente que começou a alteplase e terminou durante o procedimento, isso é um espetáculo. Então, o que é o principal, ele não pode parar. Mas a gente já teve experiências negativas no passado. O Cleiton deve lembrar, em um hospital que não podemos falar o nome, por ética, que foi feito trombólise, esperado melhorar, não melhorou e chamaram a hemodinâmica. Cara, isso é inadmissível hoje em dia. Até pelo grau, a taxa que o Cleiton colocou de recanalização por alteplase sozinho, você vê que nenhum dos dois na aula colocou, né, Humberto, aqueles estudos iniciais de trombólise versus trombectomia, que eram feitos muito no início, que não existe mais, é nível 1A de evidência. Então, ninguém colocou nessas aulas, porque isso é inadmissível hoje em dia, você pensar em fazer alteplase
esperar o paciente melhorar. Isso é um crime. Então, Leandro, sempre fazer alteplase e ir para a hemodinâmica. Tá certo? Ótimo, perfeito. Bom, pelo avançar da hora aqui, né, não entrou nenhuma nova pergunta. Vocês gostariam de fazer mais algum comentário, alguma observação antes da gente fazer o encerramento? Não, só agradecer, né, a iniciativa, a presença de todos aí. Eu acho que foi um bom momento da gente. Óbvio, como é um tema muito grande, então às vezes fica cansativo, longo, e às vezes até inibe os outros de perguntar, mas sim, a maioria conhece a gente aí, eu sei que vai estar perguntando aí pelos canais de e-mail, pelos canais do WhatsApp, mas assim, a Minas Far, com esse evento, principalmente num tema como esse, cara, é importantíssimo, porque assim, qualquer hospital hoje em dia tem AVC. Qualquer que você for olhar. Público, ainda o químico, só o Alteplase, mas já está aprovado pelo Conitec, só não sabemos quando, mas já está aprovado pelo Conitec a trombectomia mecânica. Mas hospital privado não tem um que não exista mais. Então, foi um tema extremamente importante. Parabéns aí, só agradecer. Obrigado. Né? Pois não, doutor Bom, Cleiton? também, Humberto, não, só passando também para agradecer a você, estendendo a toda a equipe da Minas FAI, pela oportunidade de falar um pouquinho aí sobre, gosto de ser um tema árduo, mas principalmente da minha parte, que falei de trombose, com pouca discussão pelo poder e impacto aí que já tem estabelecido na literatura. Obrigado aí, boa noite. É muito bom, né, a gente poder colocar um assunto com um nível de evidência tão forte que evoluiu tanto nos últimos anos, né? Alguns anos atrás, a gente não tinha essa evidência tão robusta como temos hoje. E como isso tem avançado, a tecnologia tem avançado, e o benefício que isso tem proporcionado aos pacientes, né, que são acometidos pelo AVC. É muito gratificante participar um pouco do dia a dia, né, de vocês e visualizar muitas vezes ali na própria sala de hemodinâmica, né, o paciente que chega ali numa situação e que já sai dali muitas vezes com grandes avanços ali de capacidade mesmo, né? Muito obrigado, doutor Augusto, muito obrigado, doutor Cleiton, né? Obrigado mais uma vez aos participantes, né, que estiveram conosco até o momento. E eu convido, né, os participantes aí a acessarem outros temas que nós temos aí da área de neuro, né, que fica disponível no nosso canal do YouTube, assim como essa apresentação de hoje vai ficar disponível também no canal youtube.com/minasfar. Temos outros temas aí, como fístula carótida cavernosa, abordagens alternativas, intervenção em carótida, quando e como tratar, aneurisma incidental, quando e como tratar, e MAVE, né, atualização de diagnóstico e tratamento. Então, são alguns outros temas aí que a gente produziu um conteúdo bem interessante aí, para quem está participando, né, que é da área de neuro aí, fica o convite para nos seguir lá no canal do YouTube da Minasfar e assistir essas outras apresentações lá. Mais uma vez, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.